Pessoal, olá! Hoje eu quero compartilhar com vocês o livro que mudou a minha vida, A Escada para o Triunfo. Tudo que os homens bem-sucedidos aprenderam para chegar ao sucesso pode ser resumido em 17 princípios e eles foram obtidos através da compilação feita durante anos pelo autor Napoleon Hill até chegar à chamada Lei do Triunfo. Essa filosofia ela é de extrema importância para se saber como chegar ao sucesso que muitos almejam, mas que poucos conseguem alcançar. Então vem comigo nesses próximos minutos que você vai aprender um pouco mais sobre a Lei do Triunfo, subindo essa escada rumo ao topo. A primeira lição que esse livro nos traz é o Mastermind, que é melhor definido para explicar o que é o Mastermind. Ele foi elaborado pelo autor da seguinte forma: o Mastermind ele é uma mente composta, formada por duas ou mais mentes individuais trabalhando em construção de um propósito em comum. Então essas mentes trabalham em perfeita harmonia na construção de um objetivo em vista. Um grupo de pessoas que pensa da mesma forma, se unindo, chegará a resultados incríveis e mais rapidamente do que uma mente que trabalha sozinha possa fazer. Para isso, a união é algo indispensável. A lição número 2 é um objetivo bem definido. Então, a meta definida ela é um passo crucial para se chegar ao sucesso em qualquer tarefa na nossa vida. Os planos, eles precisam ser esmiuçados. Definir um objetivo é uma das primeiras lições a serem resolvidas, com vista nesse triunfo. Afinal, quem não sabe para onde quer ir, não chega a lugar nenhum. Então, a terceira lição que esse livro vem nos trazer é a respeito da autoconfiança. Só chega ao sucesso quem acredita em si próprio. Isso não quer dizer que você não tenha limitações, mas que você irá saber quais são essas limitações e você vai superá-las a partir disso. Descobrir quais são as suas qualidades, utilizá-las a seu favor é essencial para que você não fique preso a pensamentos limitadores. É importante você detectar quais são os medos básicos que travam o poder da sua autoconfiança e superá-los o quanto antes, sendo eles, por exemplo, o medo da crítica, o medo da doença, o que mais? O medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder dinheiro também é um fator sabotador, o medo de perder o amor de alguém, até mesmo o medo da morte. A quarta lição é o hábito de economizar. Então é muito importante a gente saber economizar dinheiro, ainda que o dinheiro não seja necessariamente sinônimo de sucesso, Ele é quem nos vai fazer ter mais ascensão e fazer ter mais oportunidades diante da vida. Então, a economia ela deve ser um hábito sistemático, um costume como tantos outros que a gente tem durante a nossa vida cotidiana. Não basta só a gente economizar uma vez ou outra vez depois de largar mão desse costume. Faça da sua economia um passo para o triunfo. Então, economize dinheiro, saiba economizar. Assim, a quinta lição é iniciação da liderança. Há dois tipos de pessoas, os líderes e os seguidores. O segundo grupo não alcança um notável sucesso com frequência. Em compensação, o primeiro, ninguém é pago por aquilo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe ou delega para que outros façam. Então, pense nisso e tenha em mente que você precisa tomar a iniciativa de demonstrar uma liderança. Vai fazer você construir uma imagem sua que sempre lhe fará ser bem lembrado. Os hábitos da liderança e da iniciativa são necessários para que você não fique imobilizado, parado e perdido. Então, a lição número 6, ela vem nos dizer que a imaginação, ninguém é capaz de criar ou construir um plano sem você usar a sua imaginação. Tudo que foi realizado no mundo saiu de uma mente. Por meio dela, ideias e conceitos antigos podem ser arquivados dentro da sua cabeça sem que você se dê conta. Então, não subestime o poder da sua imaginação, achando que está viajando ou mesmo que você está fantasiando demais. Os grandes planos, eles sempre têm um grande início lá, na sua mente.
A lição 7 é o entusiasmo. Você já notou que as pessoas bem mais sucedidas são sempre bem mais entusiasmadas? Pois é, não é coincidência. O entusiasmo, ele é uma força que te dá poder, e esse poder a quem possui. Ao você se sentir entusiasmado por um trabalho realizado, o peso e o cansaço que esse tem sobre o que você executa diminui consideravelmente. O entusiasmo, ele é como uma luz que ilumina qualquer ambiente. E para você chegar ao triunfo, nada melhor do que você sair do escuro. Então, a 8ª lição desse livro vem falar sobre autocontrole. De nada adianta você nutrir melhores qualidades pessoais se você não tiver autocontrole. Todo mundo já presenciou alguém brilhante perder o controle e sentir pena por aquele desperdício de todo o talento. Deve haver uma certa paciência ao extremo se passar com tranquilidade para que os maus momentos que todos nós temos do enfrentamento ao longo da vida. Então, a atenção é com atenção que você será capaz de manter o autocontrole. Autocontrole é algo interno, precisa vir de dentro, então precisa ser praticado. O nono lição é o hábito de você fazer mais do que se é pago. Então, muitas pessoas tropeçam em carreiras promissoras e acreditam que não deveriam fazer porque não é da sua obrigação. Pois saiba que só fará a diferença quem estiver disposto a fazer e ir além da mera sobrevivência. Você terá que ir além do que é comum se você quiser chegar mais adiante, porque o triunfo não é para todos. A lição número 10, ela vem explicar para a gente a respeito de ser uma personalidade agradável. Quem não se sente bem em ter contato com uma personalidade agradável, não é mesmo? Então, não é possível definir o que ela simboliza apenas com uma palavra, mas com uma soma de várias qualidades, de várias características que distinguem da média uma pessoa que é agradável ou não. Estes são alguns fatores com os quais nos deparamos para perceber uma personalidade agradável. O primeiro motivo, a primeiro modo é você apertar as mãos. O segundo modo é o seu vestuário, a como você se comporta. O terceiro modo é a sua voz, o seu tom de voz, o volume da qualidade da sua voz e a sua postura quanto a uma certa diplomacia. A sinceridade também é um propósito de uma personalidade agradável. A escolha de palavras adequadas na sua comunicação e a elegância como você se comunica também é uma forma altruísta de você expressar. Falando em expressão, também precisamos cuidar com a nossa expressão facial. Os pensamentos também que dominam a nossa mente são registrados. Então, o entusiasmo, a honestidade intelectual, moral, é o magnetismo que vai fazer você de fato se tornar uma personalidade agradável. A lição número 11 diz sobre o pensamento preciso. O pensamento preciso, ele é uma arte simples de você conseguir. Ela prioriza os chamados pensamentos relevantes, que são os que têm relação e importância direta com o objetivo que você postula. E para você chegar a ele, você deve seguir 2 princípios que são básicos. O primeiro, o pensamento preciso, ele exige uma separação dos fatos da mera informação. O segundo, são os fatos, quando certificados, eles devem ser separados em 2 classes, os relevantes e os irrelevantes. Daqui em diante, o filtro mental vai ter um papel fundamental no foco do que é realmente importante para você. Na lição número 12, ele vem falar para a gente a respeito da concentração. Repare no quanto o chamado pálpatro da obra dificilmente é alguém que realiza muita coisa em seu campo de trabalho. Isso porque o esforço concentrado, ele é essencial para o sucesso. Isso tem a ver com você fazer uma coisa de cada vez, mas com uma concentração que você faça aquilo que lhe é proposto 100%, finalizando toda e qualquer tarefa que você não a deixe pendente. Então, somente quando você esgotar todas as possibilidades de execução é que você parte para a próxima lição. Lição número 13 é a cooperação. A realização de destaque em diversas áreas deixam bem claro
que vivemos em uma era de cooperação, muito mais do que competição. O esforço cooperativo ele deve ser consciente, ao percebermos que ninguém é capaz de atingir o sucesso sozinho, sem a companhia de outras pessoas. O espírito de harmonia, de propósito, somado a diversas energias em prol de um bem comum, ele é fundamental para que empresas funcionem como uma mente única, sem atritos. Então, na lição número 14, é beneficiando-se dos erros. Ninguém está livre dos erros e você pode ter certeza que você ainda vai errar muito ao longo da vida. Profissional e pessoal. Trata-se como lições, tire dali os passos que não devem se repetir e reflita muito para saber aonde estava o erro de fato. Eles vão te fazer chegar com mais preparação nos passos futuros. Lembre-se que a derrota ela é uma das partes mais benéficas da experiência de um ser humano. Pois há muitas lições necessárias que devem ser aprendidas antes que uma pessoa comece a prosperar. Essas lições elas não poderiam ser ensinadas senão pelo fracasso. A derrota ela é sempre uma bênção disfarçada, pois ela nos ensina uma lição muito útil que não teríamos aprendido sem ela. Então, na 15ª lição, vamos falar sobre a tolerância. Nenhuma forma de ignorância causou mais sofrimento a toda a humanidade do que a intolerância. Desrespeitar o próximo por orientação sexual, por condição social, cor, raça, etnia, religião. Não há nada mais fracassado do que esse tipo de comportamento. E é por isso que a tolerância ela deve ser nutrida todos os dias, como uma forma de filosofia de vida, pois acredite, esse comportamento, ainda que em pequena escala, ele pode reverberar e atingir uma magnitude de causar grandes estragos. Aceitar as opiniões alheias e respeitá-las, ainda que você discorde, é fundamental para que você ande mais à frente e chegue mais alto na escala rumo ao topo. Tratar todos da mesma forma, de forma igualitária, e você vai notar o quanto a sua imagem rumo ao triunfo vai se fortalecer. Na 16ª lição, que é praticando a regra de ouro, essa regra pode ser considerada a mais importante das 17 leis do triunfo. A lei da regra de ouro ela é comentada por mais de 5.000 grandes filósofos e ela trata-se da lei do retorno. Pratique o bem e o bem virá até você também. Se você é um mentiroso e se as mentiras norteiam você, automaticamente isso voltará para você de uma forma descontrolada. Então faça aos outros o que desejaria que fizessem com você. Na lição número 17, o hábito da saúde. Finalizando, tratamos de algo que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Praticar exercícios, ter uma alimentação balanceada, evitar vícios, é mais importante do que você imagina. O excesso de trabalho e a busca incessante pelo poder, ou mesmo por algum outro motivo, nos faz deixar de lado o nosso próprio corpo e a nossa própria qualidade de vida, nosso bem mais precioso. Todas as outras lições que eu mencionei aqui para vocês serão irrelevantes se você não tiver um corpo saudável. Corpo saudável, mente saudável. Lembre-se que para você ter uma boa saúde depende grande parte de uma combinação de alimentos apropriados, eliminação adequada dos seus excretos, atividade física, pensamento preciso. Agora eu vou dizer para vocês as 30 causas mais comuns do fracasso. Agora que eu já passei para vocês todas as 17 lições para você subir na escala do triunfo, segue abaixo as 30 principais causas do fracasso. Número 1, base familiar desfavorável. Essa causa está sempre no topo da lista. A má criação é uma deficiência contra a qual há pouco a se fazer e pelas quais os indivíduos infelizmente não são responsáveis. Então, a número 2
é a falta de um propósito ou de um objetivo muito bem definido pelo qual realmente vale você se esforçar. Número 3, falta de ambição. Número 4, educação insuficiente. Número 5, falta de autodisciplina e trato, geralmente manifestando-se através de todos os tipos e excessos, especialmente sexuais e alimentares. Número 6, problemas de saúde, geralmente devidos a causas evitáveis. Número 7, ambientes desfavoráveis durante a infância, quando o caráter ainda estava sendo se formado, resulta em alguns hábitos viciosos de corpo e também de mente. Número 8, procrastinação. Número 9, falta de persistência e de coragem em culpar a si mesmo pelas próprias derrotas. Número 10, personalidade negativa. Número 11, falta de definição de desejo sexual. Número 12, desejo incontrolável de obter algo e a partir de nada, normalmente manifestando-se em hábitos de aposta. Número 13, falta de decisão. Número 14, um ou mais dos 6 medos básicos já descritos aqui, que eu falei para vocês. Número 15, má seleção do seu companheiro ou de uma companheira para o casamento. Número 16, prudência excessiva, destruindo a iniciativa e a sua autoconfiança. Número 17, má seleção e associação dos seus negócios. Número 18, superstição, preconceitos, e que geralmente estão ligados à sua falta de conhecimento das leis naturais. Número 19, escolha errada da sua ocupação. Número 20, dissipação de energia através de falta de conhecimento da lei da concentração e do foco e do resultado do que é popularmente conhecido como palpa toda a obra. Número 21, falta de parcimônia. Número 22, falta de entusiasmo. Número 23, intolerância. Número 24, intemperança no comer, no beber, nas atividades. Número 25, incapacidade de cooperar com todos os outros em um espírito de total harmonia. Número 26, posse de poder que não foi adquirido através do seu esforço por lentos processos evolutivos de sua experiência, como no caso de alguém que herda uma riqueza ou é colocado em uma posição de poder a qual não tem direito por mérito. Número 27, desonestidade, pessoa sem caráter. Número 28, egoísmo e vaidade. Número 29, adivinhar em vez de pensar. Número 30, óbvio, falta de capital. Nas notas finais eu quero acrescentar para vocês que é possível você chegar ao topo dos seus objetivos desejando de uma forma simples, fácil e quase metódica. As 17 leis descritas desse livro deixam bem claro o quanto características comuns em todas as pessoas bem-sucedidas, se ainda há quem pensa que existe alguma fórmula mágica para você triunfar. Tivemos a prova de que só a falta de informação pode fazer você pensar que o auge é fruto do acaso. Então, a dica de ouro para vocês aqui tá na hora de praticar essas 17 leis. Então, ponha todas as 17 leis em ação, rumo ao grande objetivo que você desempenhou para você, seja ele qual for.